Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Lorival Silva, diretor executivo do Grupo PubliOffice, especialista em licitação e contratos administrativos, com 37 anos de experiência e mercado, e estou aqui apresentando mais um programa, Pílula do Conhecimento, um patrocínio do Grupo PubliOffice, através do Departamento de Interatividade da PubliOffice Cursos, Educação Executiva e da PubliOffice Licitação, nosso blog informativo Águia. É sempre um prazer estar com pessoas que buscam a evolução e o aprendizado ascendente. A Pílula do Conhecimento é uma estratégia de ensino definido por conteúdos rápidos, completos e independentes, focados em dicas relevantes e didáticas nas áreas de licitação e contratos administrativos, e seu conteúdo está inserido num dos cursos correspondentes do nosso portfólio. A temática de hoje está no próprio curso de inexigibilidade de licitação e contratação direta para transporte escolar, por critérios de credenciamento e preços fixados por quilômetro rodado. Essa é a nossa pílula do conhecimento de hoje. Contextualizando, a licitação é um procedimento administrativo formal, um procedimento obrigatório, na necessidade da administração pública adquirir bens e contratar serviços e obras para a administração pública. Portanto, a licitação é regra para atender às necessidades do poder público mediante observação dos princípios constitucionais de igualdade entre os partícipes e seleção da proposta mais vantajosa para a administração, atentando para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Este preceito constitucional está no artigo 37, inciso 21 da nossa Carta Magna Nacional. Veja na tela. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, dentre os incisos, o inciso 21, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Veja que o regulamento, o artigo 37 da Constituição Federal e a Lei de Licitações 8666 de 93, por sua vez, institui normas gerais de licitação e contratos da administração pública, as quais subordinam-se, além da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mistas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esse é o rol de entes administrativos que se submetem à lei de licitação, à obrigatoriedade de realizar as licitações públicas quanto da necessidade de aquisição de bens e serviços da administração pública. Vejamos
os artigos 2º e 3º da Lei 8666 de 93 na tela. Lei 8666 de 93, artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. O artigo 3º, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que eles são correlatos. Comentando esses dois marcos jurídicos importantes para as licitações, verifica-se que a nossa Constituição Federal deu preceito, obrigando a realização da licitação pública, e a Lei 8666, por sua vez, o regulamentou, não é? A Constituição deu determinação quanto à obrigatoriedade e quanto aos princípios, e a Lei Orgânica, a Lei de Licitação 8666 de 93, por sua vez, estabeleceu a sua regulamentação. Com toda a propriedade, entende-se que as aquisições e contratações públicas devem ser preenchidas, devem ser procedidas do devido processo de licitação. Portanto, ela é obrigatória para todos que desejam contratar e fornecer para o Estado brasileiro. Entretanto, como para toda regra existe a exceção, o próprio texto constitucional disposto no inciso 21 expressa no início, ressalvados os casos especificados na legislação. Então vejam que logo no início ela estabeleceu já a possibilidade da exceção. Assim como a Lei Geral 8666 de 93, no disposto do artigo 2º, no final ela diz também, ressalvados os casos especificados nesta lei. De forma que a lei que institui e a lei que regulamenta, ela já possibilita a possibilidade de, e cria certamente a exceção e a possibilidade diante dos termos ressalvados, os casos especificados. Nestes termos, a Lei 8666 regulamenta as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, situações especiais. São situações em que os contratos administrativos podem ser celebrados diretamente com a administração, sem liberar, claro, o formalismo obrigatório, mediante justificativa de preço, seleção da melhor proposta, resguardando a isonomia e a impessoalidade, com amparo nos artigos 24 e 25 da Lei 8666 de 93. Como este programa estamos tratando da inexigibilidade, é o nosso foco, nós estamos concentrados em esclarecer a inexigibilidade com base no critério de credenciamento, focaremos apenas no artigo 25. Veja na tela. Lei 8666 de 93, artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial e exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Inciso 2.
para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Inciso 3º, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através do empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Veja que a solução está na análise interpretativa dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 25 da Lei 8666 de 93, como eu acabei de mostrar. Essa situação interpretativa leva-nos a criar aí um termo que não está explícito, mas implicitamente podemos adotar o critério de credenciamento. Destaca também o pretérito comando legal que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Mas o que é inviabilidade de competição? Vejamos que a inviabilidade de competição ela elimina possibilidade de realizar o processo de licitação. Decorre da presença simultânea desses 3 requisitos que acabei de ler. Vejam que quais são os 3 requisitos explícitos nos incisos 1, 2 e 3, o serviço técnico especializado, a natureza singular, no 2, e a notória especialização, no inciso 3º. Esses requisitos, portanto, eles são abstratos, eles são subjetivos, diferentemente do artigo 24, que não é objeto desse estudo, mas podemos fazer essa comparação. O artigo 24, cujo rol de situações são taxativos, eles são exaustivos, né? É aquela relação que terminativa e acabou. Nós temos aquela relação no artigo 24 em que ela se esgota, encerrou, enquanto o 25 ela dá margem a você criar outras situações, que é o caso em que no somatório dos 3 incisos, numa condição interpretativa, nós verificamos a possibilidade de criar, de inserir aí um elemento importante, um critério importante, que é o critério de credenciamento. Veja que o termo credenciamento ele não está explícito no artigo 25 em comento, mas ele é visível tanto no que tange a doutrina, quanto no que tange a jurisprudência. Os julgamentos reiterados dos nossos órgãos de controle têm dado a convicção de que temos aí uma interpretação da possibilidade de adotar o critério de credenciamento para, tratando-se de transporte escolar, para a contratação de prestadores de serviço desse segmento. Veja que os 3 requisitos, ele vem sempre e explicitamente a figura do fornecedor, do prestador exclusivo, tornando-se inviável a competitividade, apesar de diversos deles, de existir diversos desses prestadores disponíveis no mercado, que é aí que está exatamente o da questão. Assim, confirmado que a demanda será melhor atendida pela contratação do maior número possível de interessados, será legítima aí a instauração do credenciamento. Mas o que é credenciamento? É um critério, respondendo à pergunta, caros que nos assistem, é um critério por meio do qual a administração pública convoca todos os interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchendo os requisitos necessários, credenciem-se junto ao órgão ou à entidade para executar o objeto quando convocados. Esse é o conceito de credenciamento. Para tanto, deve a administração realizar o planejamento da contratação, que isso é fundamental para a consecução bem-sucedida desse propósito. O planejamento da contratação, analisar os riscos, fixar o preço a pagar,
porque essa é a diferença. Não é? Quando você está convocando pelo critério de credenciamento, você estabelece o preço a ser pago. E aí os interessados aderem. Isso é o que nós chamamos verdadeiramente do contrato de adesão. Ele não só submete ao regramento do contrato no que tange às obrigações gerais, mas no que tange à submissão ao preço fixado pela administração. Então, precisa-se haver um planejamento da contratação obedecido todas as possibilidades e garantias de se realizar o objeto ao final com êxito, com eficiência, sem que a administração pública incorra em prejuízos ou algum item que venha afetar a execução do objeto, consequentemente com prejuízos financeiros para a administração pública. Esse planejamento da contratação, levando-se em conta o emprego de mão de obra ou não, a inclusão da contratação com motorista ou não, os encargos previdenciários e os encargos trabalhistas advindos, os insumos básicos de manutenção geral do serviço, a depreciação do veículo, né? Sendo justa, claro, na fixação das taxas para a gestão do negócio e a remuneração do lucro do futuro contratado. Isso estabelece aí o equilíbrio econômico-financeiro que vai dar condição de execuibilidade do contrato. Não adianta, portanto, todo esse planejamento e, ao final, você não dar condição de equilíbrio econômico-financeiro que garanta a sustentabilidade e a executabilidade do objeto a ser contratado. Lógico, observado o interesse público. O próprio Tribunal de Contas da União admite o credenciamento em diversos julgados, ou melhor, em muitos julgados, a exemplo do Acórdão 2575, para citar o acórdão mais recente, agora de 2019. Veja na tela. Acórdão 2575, 2019, plenário, nos seguintes termos. Itens 45, segundo a jurisprudência vigente deste tribunal, quando atendido como hipótese de inexigibilidade de licitação, o credenciamento não está expressamente mencionado no artigo 25 da Lei 8666/1993 e deve ser adotado quando a administração tem por objetivo dispor da maior rede possível de prestadores de serviços. Nesta situação, a inviabilidade de competição não decorre da ausência de possibilidade de competição, mas sim da ausência de interesse da administração em restringir o número de contratados, conforme teor do Acórdão 3567 de 2014, TCU plenário com o revisor ministro Benjamin Ziller. O item 46, os termos também conforme a jurisprudência do TCU, Acórdão 04/2017, TCU plenário, Primeira Câmara, relator ministro substituto Augusto Sherman, o credenciamento só poderá ser considerado como hipótese de inviabilidade de competição quando observados requisitos como 1. Contratação de todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições fixadas pela administração, não havendo relação de exclusão. 2. Garantia de igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a administração pelo preço por ela definido. E 3. Demonstração inequívoca de que as necessidades da administração somente poderão ser atendidas dessa forma. Veja que o acórdão do Tribunal de Contas da União ele é muito objetivo, ele é diretivo no sentido da possibilidade de você estabelecer o critério de credenciamento inexigibilidade da contratação na administração pública. Por tudo visto nesta pílula do conhecimento, não resta qualquer dúvida quanto à aplicabilidade interpretativa dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 25 da Lei 866 de 93, que a inviabilidade de competição ele não está presente porque existe apenas um fornecedor, como está explícito nos incisos 1, 2 e 3
da Lei de Licitações, mas sim porque existem vários prestadores dos serviços e todos poderão ser contratados, com a garantia da igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a administração, dentro dos limites predefinidos no próprio edital. Pode-se dizer que é inteiramente legal a contratação do serviço de transporte escolar pela sistemática do credenciamento por quilômetro rodado. Fica aqui a dica relevante e didática. Conheça o nosso curso de inexigibilidade de licitação e contratação direta para transporte escolar. Também temos o curso de elaboração de planilha de custos e formação de preços. Todos os dois cursos aplicados nesta situação e termos eles presencial e online, por vídeo. Veja a agenda do nosso site. Leia também o artigo com o mesmo título publicado em nosso blog especializado e em vários outros sites especializados de licitação e contratos administrativos. A exemplo de Jus Navegante e outros que publicam artigos dessa natureza. Venha para nossos cursos. Capacitamos pessoas, empresas e poderes públicos para um melhor desempenho de suas atividades. Está na descrição deste vídeo os endereços dos nossos sites. Veja lá. Procuramos sempre fazer o melhor para você. Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho abaixo para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Curta-nos também nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Instagram e no Twitter. Obrigado pela sua audiência. Forte abraço. Até a próxima oportunidade.